It's time for recess. Let's observe as oxygen tries to make friends. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Essa é uma aula da primeira série do ensino médio. Nós vamos aprender hoje sobre as propriedades da tabela periódica. As propriedades periódicas dos elementos químicos são todas aquelas que se repetem. E a gente vai ter como propriedade periódica o raio atômico, que fala do tamanho do átomo, a eletronegatividade, a eletropositividade, a eletroafinidade e a energia de ionização. As propriedades periódicas dos elementos químicos são aquelas que se repetem. E a gente vai ter o raio atômico, a eletromagnetividade, a eletropositividade, a eletroafinidade e também a energia de ionização. Já as propriedades aperiódicas são aquelas que não se repetem, com a massa atômica, número atômico e o ponto de fusão e ebulição de um elemento químico. Para começar a falar dos elementos químicos, a gente vai ter na tabela periódica eles representados como um símbolo. Então, todo elemento químico vai ter um símbolo que vai representar ele. Vai ter um número atômico e vai ter uma massa atômica. Essa parte nós já estudamos em sala de aula e eu espero que vocês consigam lembrar. Ok? Então, para a gente poder distinguir, por exemplo, o número atômico de massa atômica, eu havia explicado para vocês que o número atômico sempre vai ser um número menor e a massa atômica vai ser o maior. Então, esses elementos químicos eles vão estar organizados na tabela periódica em forma de grupos também, e a organização deles vão ser na forma de número atômico em ordem crescente. Então, aqui eu tenho o elemento químico hidrogênio, que é o número 1, como número atômico, aqui eu tenho o hélio, que é o 2, aqui eu tenho o lítio, que é o 3, e assim sucessivamente. 4, 5, 6, 7, 8, ao longo da tabela periódica na sua organização. A gente tem os grupos de elementos químicos também aqui na organização da tabela periódica. A gente tem aqui no início o número atômico 1, o elemento químico hidrogênio, que ele é um gás. Mas por que ele é um gás e ele não está junto com esses gases, que são os gases nobres? Porque ele é um gás, mas ele não é um gás nobre, então ele fica separado. Aqui desse lado aqui a gente vai ter em azul claro os gases nobres, os amarelinhos a gente vai ter os ametais, em rosa a gente vai ter os ametais e o que está em cinza a gente vai ter os metais. A gente vai ter os metais de transição externa, que está aqui, e na parte de fora da tabela periódica a gente vai ter os metais de transição interna. Por que eles são internos? Porque eles vão estar localizados exatamente aqui no meio, ó. Então, a gente vai ter, na verdade, esses elementos aqui nessa posição. A gente vai ver daqui a pouquinho na tabela periódica que nós vamos ter como ilustração. Sobre a existência dos elementos químicos, a gente vai ter os elementos que são naturais e os elementos que são artificiais. Os elementos naturais são aqueles encontrados na natureza, na crosta terrestre, por exemplo. Já os elementos artificiais são aqueles que não são encontrados na natureza, obviamente, não são encontrados na crosta terrestre. A gente vai ter esses elementos como os que são produzidos em laboratório, são sintetizados em laboratório. Os elementos químicos naturais, eles vão ter número atômico menor ou igual a 92, e os artificiais vão ser aqueles elementos que têm número atômico maior que 92. Com relação à estrutura da tabela periódica, a gente tem a linha que encontra ali os elementos químicos, que nós vamos encontrar os elementos químicos, a gente vai chamar de período, e as colunas, onde a gente vai ter a organização ali de várias colunas, a gente vai ter cada coluna uma família ou chamado de grupo. Nós também vamos ter os elementos químicos organizados em famílias, como eu havia dito, que vai ser na forma de colunas. Então, a gente teria aqui a tabela periódica, onde a gente teria os grupos, que antigamente eram chamados de famílias. Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A, 8A. Família 3B, 4B, até 12B. Hoje, a gente chama de grupos, ok? Então, a gente teria aqui o grupo 1, o grupo 2, do 3 ao 12, do 13 ao 17 e 18.
O grupo 1, a gente vai ter os metais alcalinos. O grupo 2, os metais alcalinos terrosos. O grupo 13, o grupo do boro. 14, o grupo do carbono. 15, o grupo do nitrogênio. 16 são os calcogênios. 17 são halogênios e 18 são os gases nobres. E do 3 ao 12, o grupo 3 ao 12, a gente tem os elementos químicos de transição, interno e externo. A gente vai ter do grupo 1 e grupo 2, 13 ao 18, os elementos que são representativos, ou seja, eles têm um nome específico para poder agrupar eles nesses grupos, ou nessas famílias. A formação da tabela periódica, ela foi baseada a partir da distribuição eletrônica dos elementos químicos. Então, a gente tem aqui a distribuição eletrônica que nós aprendemos na aula anterior, sobre números quânticos, onde a gente teria lá os subníveis S, P, D e F. Então, a gente vai organizar essa tabela periódica de acordo com esses subníveis que a gente vai ter na última camada da distribuição eletrônica. Então, para poder explicar para vocês melhor sobre a formação da tabela periódica pelos subníveis da distribuição eletrônica, eu abri esse site aqui, onde ele vai ter uma tabela periódica de forma dinâmica. E aí eu vou utilizar essa tabela para poder explicar para vocês sobre a distribuição eletrônica e como que ela é utilizada para poder organizar os elementos químicos na tabela. Então, aqui no grupo 1 e no grupo 2, eu havia dito que a gente teria o subnível S. S1 seria aqueles elementos que estão no grupo 1 ou família 1A. Quando eu tenho o grupo 2, eu vou terminar com S2 na distribuição eletrônica. Então, vamos usar aqui como exemplo o lítio. Então, o lítio, ele vai ter aqui, ó, a distribuição eletrônica 1S2, 2S1. Vejam que a gente tem aqui, ó, o S, que é exatamente o subnível que apresenta como característica desses elementos, e 1 porque ele está no grupo 1. Agora, vamos ver aqui o magnésio, por exemplo. A distribuição eletrônica do magnésio seria 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Percebam que termina com S. Exatamente como eu havia dito, que todos que estão aqui terminam com S. E se ele está no grupo 1 é S1, se ele está no grupo 2 é S2. Exatamente como está mostrando aqui o magnésio. Termina com S2. Já no caso dos elementos que estão no grupo 13 até o grupo 18, eles vão terminar todos com subnível P. Então, perceba aqui, por exemplo, o fósforo. O fósforo, ele está nos elementos entre o 13 e o 18, o grupo 13 e o 18, e a gente vai ter o último subnível dele terminado com P. Então, a gente tem aqui, ó, 3P3. Do grupo 13 ao grupo 18, a gente vai ter o P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, por exemplo, o boro termina com P1, porque é P1. P2, carbono, P2, termina com P2. O elemento químico, por exemplo, o polônio aqui, ó. Polônio, ele vai terminar com P4, porque a gente tem P1, P2, P3, P4. No grupo 16, termina com P4. No grupo 17, termina com P5, como mostra aqui. E nos gases nobres, por exemplo, o argônio, vai terminar com P6, porque a gente tem aqui todos os elementos químicos que termina com P e subnível com 6 elétrons, então seria P6. Todos esses que estão em amarelo aqui são os elementos químicos que terminam com o D, subnível D. Então, eu tenho aqui D1 do grupo 3 até o grupo 12. Então, a gente vai ter, respectivamente, o D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Então, eu vou usar um exemplo aqui, o ferro. Então, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Exatamente isso, ó.
termina com 3D6. D é o subnível de todos os elementos que estão aqui. E se ele está no grupo 8, ele vai terminar com 6 elétrons nesse subnível, D6. Os metais de transição interno, que são os lantanídeos, os actinídeos, que estão aqui nesse triângulo aqui fora, a gente tem aqui todos os elementos que terminam com subnível F. Então, F vão ser esses elementos aqui. Vão ser esses elementos aqui. F pode ter até 14 elétrons, então a gente vai ter F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, até o F14. Então, por exemplo, eu tenho aqui o elemento químico európio. Então, európio vai ser F7. F, porque todos eles terminam com subnível F, e 7 elétrons, porque esse elemento químico aqui pertence a uma família, a um grupo que tem 7 elétrons na camada de valência. A camada de valência é exatamente a última camada da distribuição eletrônica. Agora a gente vai começar a falar sobre as propriedades periódicas, de forma mais específica. Então, a primeira vai ser o raio atômico, que está relacionado com o tamanho que um átomo pode ter. O tamanho desse átomo, ele está determinado a partir da distância que um elemento químico vai ter da sua eletrosfera, a última eletrosfera, onde a gente encontra o último elétron. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a camada K, a camada L, a eletrosfera com nível 1, nível 2. Então, eu vou ter aqui o núcleo e as eletrosferas. A última eletrosfera, onde eu tenho o último elétron, a gente vai ter uma distância entre essa eletrosfera e esse núcleo. Então, essa distância a gente vai determinar ali como o raio atômico de um átomo. O raio atômico ele vai aumentar na posição da direita para a esquerda, ou seja, do elemento químico hélio até o elemento químico hidrogênio, e de cima para baixo, do elemento químico hidrogênio até o elemento químico frâncio. Então, quem tem maior raio atômico? O hélio ou o hidrogênio? Quem tem maior raio atômico é o hidrogênio, porque o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda. Na tabela periódica, eu falei para vocês que cada coluna é uma família ou um grupo. Cada linha vai ser um período. Então, eu vou ter na tabela periódica 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou ter 18 grupos ou 18 famílias, do 1, 2 até o 18. Eu preciso que vocês guardem essa informação, família e período, porque a gente vai utilizar aí essa característica para descobrir qual é o elemento químico que vai ter o maior raio atômico, por exemplo, que é o que a gente está vendo no momento. Quando eu falo para vocês dos períodos, eu também estou relacionando esses períodos com a quantidade de camada que um átomo vai ter. Então, se eu tenho ele no primeiro período, ele vai ter uma camada. Se ele está no segundo período, ele vai ter 2 camadas. Se ele está no terceiro período, ele vai ter 3 camadas. Se ele está no sétimo período, ele vai ter 7 camadas. Então, a quantidade de camadas está relacionada a qual período que esse elemento químico se encontra. Então, aqui, ó, quando o elemento químico ele se encontra no mesmo período, ou seja, numa mesma linha, a mesma quantidade de camadas que ele vai ter, a gente vai ter o aumento do raio atômico em relação ao aumento do número de camadas, o número de períodos, por exemplo. Então, se eu tenho um elemento químico que está no primeiro período, quer dizer que ele tem uma camada, e eu tenho um elemento químico que está no sétimo período, quer dizer que ele tem 7 camadas, qual é o elemento químico que tem um raio atômico maior? O que está no primeiro período ou o que está no segundo período? Se o elemento químico está no primeiro período, ele tem uma camada. Logo, ele vai ter a quantidade de camadas menor que o elemento químico que está no sétimo período, que tem 7 camadas. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo. Eu tenho um elemento químico que tem 1, 2, 3 camadas. Quer dizer que ele está no terceiro período. E aqui eu tenho um elemento químico que está com 1, 2, 3, 4 camadas. Qual o elemento químico que é maior? O que está no terceiro período ou o que está no quarto período?
o elemento químico está no quarto período, porque a distância entre o núcleo e a sua última eletrosfera, a sua última camada, é maior. A segunda propriedade periódica dos elementos químicos é a energia de ionização, que também pode ser chamada de potencial de ionização. O que seria isso? Seria a energia necessária que um átomo tem no estado gasoso de remover elétrons da sua última camada. O raio atômico ele vai ser utilizado também para poder descobrir qual vai ser a energia de ionização. Por quê? Porque quanto maior for o átomo, quanto maior for o raio atômico, menor vai ser a capacidade de ionização, ou seja, menor vai ser a possibilidade desse átomo desprender elétrons da sua camada de valência. A terceira propriedade periódica é a afinidade eletrônica, ou que também pode ser chamada de eletroafinidade. E o que seria isso? É a quantidade de energia liberada quando o átomo isolado, no estado gasoso também, não pode estar em nenhum outro estado físico, ele tem de capturar elétrons do outro elemento químico. A eletroafinidade de um elemento químico ele vai aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. A quarta propriedade periódica vai ser a eletronegatividade, que seria a capacidade de um elemento químico de atrair elétrons para si. Então, a gente vai ter o aumento da eletronegatividade também da esquerda para a direita e de baixo para cima. E por último, a quinta e a última propriedade periódica que a gente vai ver é a eletropositividade, que está relacionada com elementos químicos de caráter metálico. Isso quer dizer que o elemento químico ele vai ter uma tendência de perder elétrons para um outro elemento químico. E essa tendência ele vai aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Agora é hora de praticar o que a gente aprendeu agora. Então, o primeiro exercício diz assim: com relação às propriedades periódicas, é correto afirmar que, em uma mesma família, os átomos dos menores períodos possuem... Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, como exemplo, o grupo 1A, ou a família 1A, no caso, o grupo 1. A gente teria aqui átomos que possuem a quantidade de camadas diferentes, mas eles estão na mesma família, no mesmo grupo. Então, esse átomo de hidrogênio, ele vai ter o que em relação ao elemento químico frâncio, que está no sétimo período, de diferenciação, se eles estão no mesmo período? A gente vai ter o raio atômico. Então, nesse caso, o hidrogênio ele tem um raio atômico menor do que o frâncio. Logo, a gente vai ter uma característica de quantidade ou camadas que vai influenciar no tamanho desse átomo. Logo, a gente vai ter aqui elementos de uma mesma família, os átomos dos menores períodos possuem menor raio atômico. Resposta A. O segundo exercício diz assim: as configurações eletrônicas no estado fundamental dos átomos dos elementos E1, E2 e E3 são, a gente tem aqui no enunciado a distribuição eletrônica para esses elementos químicos hipotéticos. Então, a gente teria ali, a alternativa correta é A. O elemento E2 tem maior raio atômico que o elemento E3. Então, a gente vai ter que analisar primeiro a quantidade de camadas que ele vai ter. Então, a gente vai ter o E2, que tem 3 camadas, terceiro período, ele tem 3 camadas. E, no caso, o elemento químico E1, ele também tem 3 camadas. Logo, eles não têm raio atômico um maior que o outro, eles têm um raio atômico igual, porque eles também têm a mesma quantidade de elétrons. Na C diz assim, na B diz assim, o elemento E1 tem maior potencial de ionização que o elemento E3. Aqui diz que o potencial de ionização ele vai aumentar em relação ao tamanho do átomo. Então, quanto maior for o tamanho do átomo, menor vai ser a energia de ionização. O elemento químico aqui, E1, ele vai ser menor, ele tem um raio atômico menor que o elemento químico E3.
porque aqui a gente tem 4 camadas e aqui a gente tem 3 camadas. Logo, o elemento químico E1, ele vai ter um potencial de ionização maior do que o elemento químico que tem um raio atômico maior, que seria o E3. Logo, a resposta correta é a B de bola. Bom, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as propriedades aperiódicas dos elementos químicos. Eu vou deixar uma lista de exercícios aqui nas descrições do vídeo, para que vocês possam realizar e exercitar aí o conhecimento que vocês obtiveram nesta aula. Essa aula foi uma aula bem difícil, na verdade é um conteúdo complicado, porque é bem decoreba, mas com estudos a gente consegue alcançar o nosso objetivo de aprendizagem, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.